Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados com a linguagem Python e SQL. E agora a gente vai começar realmente a projetar os nossos gráficos ali com os dados que a gente tem no nosso banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a gente já tem aqui aquelas informações que a gente tem ali de conexão com o banco de dados, né, que a gente já viu bastante. Aqui a gente tem nossa função de retorno de dados. E agora a gente vai mudar um pouco a consulta e o que a gente vai trazer? A primeira coisa eu vou lá para o nosso SQL para mostrar o que a gente vai trazer ali. Ó. Então, prepare que a gente tem aqui o select. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o country, a informação do país, e aqui a gente vai usar uma função de agregação, que é o count. Então a gente vai contar a quantidade de clientes que a gente tem por país. E como a gente faz essa quebra, esse agrupamento aqui, ó, através da cláusula group by. Então, através dessa cláusula group by, a gente faz o agrupamento da soma, aliás, da contagem de clientes que a gente tem, baseado aqui na informação de país. E no final aqui a gente faz uma ordenação, a gente usa a cláusula order by aqui, utilizando aqui a informação aqui de desk para ser em ordem decrescente essa ordenação que a gente vai fazer. Então vamos executar essa consulta aqui. Então o que ele trouxe para a gente aqui, ó? Vamos olhar. Então, baseado naquilo que a gente pediu na nossa consulta, ele pegou a informação de país aqui, ó, nossa coluna country, e fez a contagem de quantos clientes que a gente tem, quantas linhas que a gente tem que são respectivas desses clientes aqui. Mostrou pra gente aqui. E agrupou aqui, perceba que ele está agrupando aqui em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, baseado nessa consulta que a gente tem aqui, a gente vai executar no nosso notebook lá e montar os gráficos lá. Então, vamos voltar lá para o nosso Jupyter Notebook. Eu vou executar aqui as informações de conexão e de criação aqui da nossa função de recuperação de dados. Vou executar nossa consulta. Essa consulta que nós temos aqui é a mesma que a gente tem lá no SQL. Vou executar essa consulta. Interessante que ela voltou aqui o mesmo resultado. A diferença é que aqui, pessoal, eu pedi para ele mostrar aqui, ó, somente as 5 primeiras linhas do dataset. Se eu quisesse mostrar tudo, eu poderia também, mas não faz sentido a gente mostrar aqui. Então ele retornou só as 5 primeiras linhas do nosso dataset aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, atenção para essa parte aqui, ó. Nesse primeiro momento, nesse primeiro gráfico que a gente vai usar somente a biblioteca base aqui, que é para a criação dos gráficos, que é a Matplotlib, que vocês vão ver que ela vai gerar gráfico mais simples, mas que a gente vai conseguir interpretar. Então, a gente vai fazer diferente. Eu vou executar ela e depois que mostrar o gráfico para a gente aqui, eu vou explicar o que cada linha aqui dessa chamada de gráfico aqui tá fazendo aqui. Então, eu vou executar essa geração de gráfico. Aqui, ó, ele mostrou para a gente aqui a geração do nosso gráfico. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos comentar linha por linha aqui. Então, na primeira linha aqui, ó, eu faço a importação da biblioteca para poder usar os seus métodos e propriedades. Então, importei aqui. Importante, eu estou dando nome para minha biblioteca aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta, pegar uma elipse. Então, eu estou dando o nome da minha da chamada aqui, estou criando uma variável e estou dando o nome da importação do meu gráfico de PLT. Então, todas as vezes que eu usar o PLT, na verdade, eu vou estar referenciando toda essa importação da biblioteca aqui, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que ele está fazendo aqui é chamando PLT, né, que a gente acabou de definir ali em cima. E estou falando qual vai ser o tamanho da minha figura. Então, o tamanho da minha figura vai ser de 5, aqui no nosso eixo Y, por 25, aqui
no nosso eixo X. Então essa é a primeira chamada aqui. A segunda chamada, eu vou falar que o meu eixo X vai receber lá do meu dataset, que é onde retornou a minha consulta. Lá do meu dataset vai receber a coluna Country, a coluna país. Então, se nós olharmos aqui no nosso eixo X, está todo definido com os países que a gente tem aqui, ok? Estou falando também que no meu eixo Y, ele vou ter aqui a quantidade de clientes. No meu eixo XY aqui, eu vou ter a quantidade de clientes. Aqui tá mostrando uma abordagem aqui para a gente poder interpretar. Então, no meu eixo X tem a quantidade de clientes. Os Estados Unidos, se a gente se recorda, ele tem 13. Então, se aqui é a linha que tem 12, perceba que ele tem um pouquinho acima aqui, falando que é 13 aqui a quantidade de clientes que a gente tem dos Estados Unidos. E por aí vai. Então, vamos para outra linha aqui, ó. plt.xlabel. Então tá falando que no meu label do eixo X, eu vou definir como países. E onde está essa informação? Tá aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Você colocou uma seta aqui, ó. Então no meu xlabel tá a informação de países. Bom, aqui vocês já vão matar também, né? No meu ylabel tem informação de quantidade. Se a gente olhar aqui, aqui tem a informação, o labelzinho, a informação de quantidade. Esse é o label. Se eu colocar qualquer coisa aqui, é o que vai aparecer ali, ok? Vamos lá que a gente tem mais aqui. O plt.título, o title aqui, que é o título, nada mais é que aqui o título que eu estou colocando, ok? Então aqui eu defini só algumas propriedades do nosso gráfico. Aqui, pessoal, ó, eu estou falando que esse meu gráfico vai ser um gráfico de barras. E como é que a gente sabe isso? Através aqui, ó, da informação bar. Então, na biblioteca Matplotlib, a informação de bar é referente ao gráfico de barra. Eu vou abrir a documentação aqui para a gente poder ver. Eu vou ter que desmarcar aqui, né, infelizmente, as anotações que eu fiz para poder... eu não consegui, acabou tendo que sair aqui toda a informação que a gente tinha anotado, mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente vier aqui no glorioso matplotlib.org, a gente tem toda a documentação aqui de como a gente usa a biblioteca Matplotlib. É um belo exercício para a gente poder estudar mais como que a gente pode utilizar essa biblioteca. Então a gente pode vir aqui em Examples e verificar o que a gente tem aqui. Então, por exemplo, ó, deixa eu procurar aqui, ó. Aqui a gente tem as informações dos gráficos básicos aqui, ó, gráficos de linhas, os gráficos de barra e os seus marcadores. Então tem aqui exemplos, bastante exemplos aqui, se o pessoal quiser entrar para ver como funciona, para poder aprimorar mais aqui, enfim, estudar. A gente tem toda a documentação aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Então ele mostra aqui, ó, o exemplo do gráfico e mostra como que a gente pode montar esse gráfico aí. Se a gente quiser, a gente pode até fazer o download do código para poder executar no Jupyter Notebook. Então tem todas as informações aqui. Então vale a pena dar uma olhada nessa biblioteca aqui, ok, pessoal? Então aqui estou falando que nós estamos utilizando o gráfico de barra. Aqui, ó, voltando, o gráfico de barra com o eixo X e o eixo Y, que são informações que a gente precisa para passar para poder montar o gráfico. E a gente tem aqui as informações dos ticks, que são, a gente pode chamar de pequenas propriedades do nosso gráfico. A gente define aí o tamanho da fonte, esse tipo de coisa aqui, que a gente define o tamanhozinho dessas fontes que a gente tem aqui, ó, tanto no Y quanto no X. E aqui no plt.show a gente está dando a instrução para ele gerar o gráfico para a gente, ok, pessoal? Então essa aqui é a informação referente aí ao gráfico, a utilização da biblioteca Matplotlib. Agora a gente vai usar uma outra biblioteca aqui, um pouco mais moderna, que é feita baseada no Matplotlib, que é a biblioteca Seaborn, que ela vai deixar o nosso gráfico um pouco mais apresentável. Então, o que a gente faz aqui? A mesma coisa que a gente fez lá, a gente vai importar as bibliotecas Matplotlib e a biblioteca Seaborn
para poder gerar o gráfico. Então, o que a gente faz aqui de diferente? Olha, eu estou criando duas variáveis aqui, uma chamada fig e outra chamada ax, que vai ter o mesmo papel que PLT e SNS aqui para as bibliotecas Seaborn e Matplotlib. Aqui eu estou falando o tamanho do gráfico, setando o tema do gráfico, a cor que ele vai aparecer ali para gente, a definição das cores, né? E no meu AX aqui, ó, tô falando que eu também estou chamando um gráfico de bar, só que aqui, como a gente está usando a biblioteca Seaborn, ele chama barplot. Estou passando aqui as informações de data. Qual que é a data? Os dados que eu vou usar para gerar meu gráfico é meu dataset, que tem o resultado da minha consulta SQL. E no eixo X aqui eu estou usando país, e no eixo Y aqui eu estou usando a quantidade de clientes. É bem semelhante, pessoal. A gente só muda talvez as propriedades que a gente vai usar porque é uma biblioteca diferente. Então, vou chamar o prompt de novo para mim aqui e pedir para executar. Ah lá, perceba que ele executou. É um pouco mais amigável a visualização aqui, utilizando o Seaborn. Mas perceba que não tem muita diferença aqui do Matplotlib. A diferença são as cores que ele definiu aqui pra gente. A fonte aqui um pouquinho mais aprimorada. Ou seja, é uma informação, são informações a mais aqui para o nosso gráfico. A mesma coisa, tem lá deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Seaborn Python aqui, que ele vai também, a gente pode usar aqui, ó lá, a documentação da biblioteca Seaborn. Então é interessante entrar aí e olhar para saber o que ela está mostrando aqui, o que a gente pode fazer com ela. Então tem a galeria aqui de exemplos, a gente pode o joint plot aqui também, na mesma situação, mostrando aqui o gráfico e mostrando como que é feito. O Seaborn é uma biblioteca mais estatística, né, para informações mais estatísticas aí, mas ela pode ser usada aí para a gente também. E aqui a gente vai usar aqui talvez o mais legal e mais interessante que a gente vai usar durante todo o curso. Eu tinha feito o curso baseado na biblioteca Seaborn, mas ela ficou muito complicada na hora de a gente fazer a didática dela ali, porque às vezes para a gente colocar labels nos gráficos era muito complicado, a gente tinha que mexer muito com programação. Então eu optei por fazer a regravação dessas aulas e utilizando a biblioteca Plotly Express, que é mais interessante e mais simples de utilização. Porque na verdade o que a gente precisa ter em mente é que nós temos que resolver o problema. Então se a gente conseguir resolver o problema da forma mais simplória possível, melhor para todo mundo. Então aqui da mesma forma, a gente vai explicar lá mais à frente, mas da mesma forma a gente vai importar a biblioteca para execução. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, foram alguns testes que eu fiz, então vocês ignoram por enquanto essa parte aqui. O que a gente faz? Olha, eu estou falando que os meus dados aqui, ó, ele é uma cópia, estou usando o método copy aqui do DataFrame, ele copia os dados da biblioteca dataset e joga aqui para dados. Então, meus dados têm uma cópia do meu dataset. No meu eixo X aqui, a gente tem o country, o país. No eixo Y a gente tem a quantidade de clientes, que a gente já viu nos outros gráficos ali para cima. Aqui a gente tem no título a quantidade de país, o texto vai ser a quantidade de clientes que eu vou mostrar quando ele executar. A cor vai ser definida por país e no labels aqui vai ser o país também. Eu vou executar e vai ficar mais fácil da gente entender após a execução. Vamos executar e aí, ele gerou pra gente aqui, ó. Perceba que ele é bem mais amigável e permite a gente interagir com a interface. Então eu posso clicar aqui nos itens aqui, ó, e selecionando o que eu quero e o que eu não quero. Aqui eu posso selecionar um pedaço aqui para mostrar só aquilo que eu quero. Então essa aqui é uma biblioteca mais interessante. A gente pode utilizar no nosso curso aí. Esse final de aula foi um pouco mais corrido, pessoal, porque o LinkedIn tem ali uma limitação de 15 minutos por aula, mas nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais com essa biblioteca Plotly e vai ficar mais tranquilo da gente ver, beleza? Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!